Podcasts. Esse podcast é patrocinado por Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza. Bem-vindos ao Pode Mais, o podcast para maiores de 40 anos. Aqui a gente traz informação, a gente traz gente interessante. A gente também fala de perrengue, a gente fala de superação, emoção, a gente fala de mercado de trabalho, de empreendedorismo, de saúde. Então eu quero que você se sinta muito à vontade para participar desse universo Pode Mais. Quero falar do meu convidado. Eu tenho a honra de receber hoje aqui no Pode Mais um dos mais renomados publicitários do Brasil. Palestrante e professor conhecido por seu estilo inovador e didático, ele foi o primeiro executivo da DM9 São Paulo, uma das maiores agências do país, ao lado de Nizam Guanais. É também embaixador da Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica do mundo. Além de ser um dos palestrantes mais requisitados sobre mudança, adaptação e novas gerações. Seja muito bem-vindo ao Pode Mais, Dado Schneider. Minha querida Mara. Te receber aqui. Ó, vocês tem gente que diz, oi, querido, não, a gente verdadeiramente se gosta. É muito. Né? E assim, a conexão desde do primeiro momento que eu te vi. Bater o olho antes na de mesma subir vibe, no palco, a energia, a coisa Isso boa. Você tem uma gentileza no olhar, mas o que eu acho mais fantástico em você é que você divide muito conhecimento e você não tem medo de fazer isso, né? Pois é, Mara. Olha só, eu sou filho de um professor muito bacana, tá? Meu pai dava aula de odontologia. E às vezes eu ia buscar ele na faculdade e eu nunca quis ser dentista, mas ele hipnotizava os alunos. Pô, assuntos assim, dente cariado, e os caras ficavam... E eu adorava aquilo, eu digo assim, eu tenho fascínio por fazer isso hoje. Eu sou professor há anos e você já me viu palestrar, eu quando vou pro palco, eu viro um professor, eu mando calar a boca, eu continuo dando aula. E eu tenho obsessão em tornar simples o que é complexo. Então. É isso que eu gosto de fazer. Essa tua linguagem, assim, quando você tá ali no palco e você fala para públicos muito distintos, né? E de todas as idades, Sim. É impressionante como o teu gestual, ele tem todo né, um trabalho de tem semiótica, né? A gente fica ali prestando atenção. Isso é treinável? É treinável. É assim, ó, eu acho uma coisa assim, uma coisa é dom, tá? Por exemplo, eu não tenho motricidade fina, eu não tenho dom manual. Mas eu tenho dom na fala. Aí quando me perguntam assim, quando é que você começou a ser palestrante? Eu digo, olha, lá na 4ª série, quando o trabalho em grupo era ruim, entregaram para mim, apresenta, e eu dei um show lá, fiz uma bela apresentação, acho que começou ali. Eu sou professor desde os 24 anos, então assim, eu tenho o dom, mas tudo é treinável sim. Eu vejo, por exemplo, eu vou me assistir, tá? Depois, nesse podcast. Eu ando falando muito assim, eu tenho que parar de falar assim, tá? Tem essa crítica. Às vezes eu falo tá, então assim, viu? Assim. Eu gosto de então, tá, assim, eu gosto de assim. Viu? Então assim, eu tenho que melhorar e não importa quanto tempo a gente tenha de experiência, a gente tem que estar sempre treinando. Sempre treinando. E essa coisa do sotaque, né? Uhum. Eu me identifico com o curitibano. Já saí de Curitiba há muitos anos, Sim. mas eu ainda tenho um pouco do sotaque curitibano. Sim. E o né é muito presente. É. E eu lembro de alguém falando que quando você for repetir a palavra que você está achando que você está repetindo muito, ao invés de você falar, você morde a língua. Ah, que interessante. Então, se eu fosse falar, então, né, eu ia morder a língua. Gostei disso. Para não falar. Então, fica aqui uma lembrança que eu acabei de ter. Mas eu tenho uma curiosidade. Antes de entrar, assim, no meu assunto, é tanta formação de mestre, doutor, de pós-graduação, eu vou chegar nisso tudo. Mas eu sempre digo, quando tem
palestra e tem apresentação de currículo, eu boto um mini currículo. Não, mas esse Porque teu eu digo, currículo eu tem que gosto, falar dele eu todo. digo, é sempre melhor surpreender do que frustrar. Porque às vezes dá um currículo longo e a pessoa é desinteressante. Entendeu? Não, tem muita coisa boa para falar sobre você. Mas eu gostaria de te perguntar, eu acho que eu nunca tive uma resposta encorpada sobre isso, robusta. Uhum. O sucesso de uma palestra Hum. passar por muitas emoções. Fazer rir, Sim, fazer pensar, sim. fazer a pessoa Não se pode ser uma emocionar. coisa linear. Ela né? tem que... Ter um vídeo que mexe, você tem alguns que mexem. Eu praticamente não uso vídeo, faço mais o gestual. Eu digo que o gestual substitui o vídeo, Mas que é o meu estilo. aquela primeira palestra A que eu parte muda. assisti, então, Aquilo aquilo foi- me gravou, Assim, é que depois a gente explica né? isso. Aquilo me gravou, por isso que é um recurso que você usa, Sim. né? O que é que uma palestra precisa ter no começo, no meio e no fim para ser um sucesso? Vale para palestra, vale para apresentação numa sala de reunião, vale para uma apresentação numa igreja. Eu acho que tudo passa por saber para quem está falando. Você sabe, você sobe no palco, você tinha algo pensado para falar, estruturado, pela reação do público, você tem que estar atento, você já vai mudando um pouco a linguagem, o tom, né? Porque o público é que vai determinar a linguagem. Pô, eu sou de comunicação, você também é, né? A gente sabe que é o receptor que interessa, não o emissor. Eu fico muito chateado com pessoas que sabem muito e que não sabem passar. Né? E eu digo, pô, a gente pode ajudar essas pessoas, mas eu acho que o sucesso, resumindo a pergunta, o sucesso é saber para quem, porque daí vai modular a linguagem, modular a entonação, modular tempo. Bom, eu faço muito, né, efeitos sonoros na própria palestra, essas coisas, essas pausas, mas tudo está em função do retorno da plateia. E tem uma coisa, já pegando o gancho para falar mais um pouquinho, eu não entendia, até ir para palco, eu não entendia por que, por exemplo, num fim de semana, o cara ia fazer um show sexta e sábado na cidade. O pessoal que foi no show de sexta amou o show, e o pessoal que foi no show de sábado achou o show meio xoxo. Eu não entendia por que isso. Depois que eu fui para palco, eu entendi. É que a plateia de sexta era melhor que a de sábado, entendeu? E aí o cara ficou mais empolgado na sexta. Sim, e a gente tem isso. É a energia. É a energia que vem. E é saber decifrar esses sinais, né? Resumindo, tá? Ainda. Eu acho que tem que decifrar os sinais. Diz muito a respeito do que o outro Do receptor. está da mensagem. sentindo. Pode ser uma plateia, pode ser uma reunião familiar. Pode ser um canal de TV. Pode Você ser. não pode fazer televisão nem comunicação para os amigos. Exatamente. Você tem que fazer para as pessoas. Exatamente. Né? Para o povo, para o público. E quando a pessoa rebusca com termos técnicos que só a classe sabe, tá errado. Esse excesso de palavras em inglês, que eu não sou anti isso, tá? Mas assim, por que não bota entre aspas, né? Entre vírgulas? Tá? Entre aspas, não, entre vírgulas. Por exemplo, falam muito assim, lá os stakeholders, que são os grupos de interesse da organização, e segue. Tá? Porque a pessoa pode não saber o que quer dizer. Eu fico totalmente incomodada quando eu vou a uma reunião de negócios e daí eu tenho alguém que, para impressionar, começa Fala a buscar todos os termos em inglês e daí você vê que, né, uma pessoa olha para outra pessoa não entende os sinais. E eu pergunto, sabe, Mara? É muito chato, né? Eu pergunto, eu sei o que o cara tá dizendo e eu digo assim, o que é isso mesmo, stakeholders? Você não sabe? Eu digo, não. E eu ajudo quem tá perto. Porque eu acho que a gente tem que fazer essa mediação. Essa customização de querer trazer essa informação como plus, não tem isso. Quanto mais clara a comunicação, mais fácil de fazer negócio, mais fácil do outro entender. Exatamente. Né? E mais a gente se aproxima e menos a gente se afasta. Menos a gente se afasta. Dado, você tem cuidados, assim, na tua rotina? Porque tua rotina é louca, né? Tem. É uma rotina maluca. Você tá aqui, você tá no sul, você tá no Nordeste. Esse ano eu bati meu recorde esse ano, de maluquice. Eu tenho uma coisa que é sagrada, que eu treino quase todos os dias, tá? Por exemplo, hoje é um dia que eu não treinei. Agora que já é noite, eu tô sentindo o impacto de não ter treinado. Tá. Mas eu corro,
Eu faço spinning forte quando eu tô na base, que eu moro em Porto Alegre. Quando eu tô na base, eu faço spinning forte. Quando eu não tô, eu corro. Corro em esteira, corro na rua, que eu adoro correr na rua. Pego o sol correndo na rua, né? Faço musculação. E de um tempo pra cá, passo meus creminhos, porque a pele vai ficando mais ressecada. Você tem esse cuidado, é muito legal. Pequenos cuidados, muito mas legal. eu reconheço que eu era bastante resistente, como homem das antigas, assim, né? Mas eu notei que a pele tá mudando e eu tenho que me cuidar. Eu acho isso admirável. E eu tomo sol. Eu tomo sol, eu me cuido, mas assim, eu gosto de tomar sol, pegar, né, vitamina D. Essa troca, eu acho importante, porque não é de falar masculino ou feminino, mas é que cuidado é para todo mundo, principalmente para quem te assiste, é um respeito também com as pessoas. Deixa eu cuidar dessa pele, deixa eu cuidar dessa imagem, deixa eu cuidar desse corpo, porque quando eu chego lá para dar o meu recado, eu preciso de toda essa energia falando junto comigo. Eu tenho uma coisa, falando muito pessoal, eu tenho, de uns 5 anos para cá, eu desenvolvi rosácea. E tem a ver com o emocional. Puxa, eu tô com o rosto no palco e aquela coisa, sabe? Aí, nos piores momentos de rosácea, discretamente, antes de entrar no palco, passo um filtro solar com base. Assim, eu vou bater palma. Uma coisa imperceptível, mas é respeito com o público. Eu acho isso maravilhoso. Eu vou aproveitar para falar aqui de um produto que é o Unique Pro Age, porque esse é o nosso Minuto Beleza, trazendo mais uma novidade incrível da Toscanimed. O Unique Pro Age é um tratamento diário que possui na sua composição ativos anti-envelhecimento para pessoas a partir dos 50 mais. Você já fez 50, Dado? Já faz muito tempo. Duvido. Com efeito anti-rugas, ele possui uma ação redensificante e um efeito lifting. Essa palavra é difícil, né? Redensificante, mas é o seguinte: posiciona de novo a musculatura e a gordura facial e ainda deixa a pele super hidratada. O sérum e creme Unique Pro Age unem o melhor da ciência e tecnologia e levam a você o segredo da juventude. Sabe por quê? Toscanimed. Falou de beleza, falou de Toscanimed. Cada vez que eu falo da Toscani aqui e me escuto falando do produto, eu quero levar para casa que as meninas não deixam da eu tô produção. te ouvindo. Não dá vontade de experimentar? Eu até cheguei a pensar assim, o convidado ganha? Então, eu acho que a Toscani vai você que vai receber um presente lá no sul da Toscani. Só espere, a Juliana Nespati está aqui nos assistindo. Vou falar do currículo desse homem, eu precisei de um fôlego aqui. Mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em marketing, nos últimos 30 anos lecionou. Gente, aí a gente pode colocar o RFGs, PUCs, ESPM, HSM, ainda Universidade Fernando Pessoa em Portugal, criador da marca Claro, adoro contar isso. Evangelizador digital do Magazine Luiza e embaixador da Campus Party Brasil. Foi o primeiro executivo da DM9 São Paulo com Nizangonais, a gente já falou isso na introdução. Consultor de grandes empresas brasileiras, palestrante requisitado sobre mudança, adaptação e novas gerações, especialista no comportamento das novas gerações e um estudioso das mudanças que essas relações causam nos ambientes corporativos. E esse último item é o que eu mais gosto. É o que foi quando eu te ouvi falar que eu falei, meu Deus, eu preciso levar esse é o que eu mais gosto. O Dado no podcast. Porque eu pesquiso comportamento desde que eu comecei a trabalhar em publicidade. Mas a experiência com a Claro me fez fazer muita pesquisa de comportamento assim projetivo, porque eu pesquisei a entrada de uma coisa que ninguém tinha, que era celular, né? Foi uma coisa nova. É que nem pesquisar agora o impacto da inteligência artificial nos dias de hoje. Naquela época foi a mesma coisa. E estava surgindo a geração Z. Eles estavam começando a nascer. Eu digo, vou pesquisar essa geração o tempo todo. Dado, isso foi em que ano? 98, 97, 98. E eu comecei a pesquisar mães grávidas, pesquisar crianças, ler tudo a respeito e fazer projeções. Porque, por exemplo, até a geração Z, hoje eu estava falando com uma pessoa da geração Y que tem 30 e poucos, tá? Eu digo, você lembra de entrar
o computador na sua vida, você lembra de entrar o celular dentro de casa, você lembra disso. A geração Z é a primeira que quando chegou já estava tudo aí. E aí eu comecei a dizer lá atrás, Mara, há 20 anos, eles são feitos de outro material. Fazia assim, mas fazia assim. Eles são feitos de outro material e eles são feitos de outro material. E agora eles estão julgando a geração Z do mesmo jeito, com a cabeça de como a gente foi criado. E não dá, o mundo mudou. Quando você diz eles são feitos de outro material, você entende que a forma de absorver a mensagem do mundo através dos poros, Sim. como a gente absorvia uma música que fazia a gente entrar na fossa, o telefone, esperar o telefone tocar, ficar olhando o telefone, o trim-trim, né? O barulho discar, que fazia o discar, esperar a música ser tocada na rádio, e gravar, mandar uma carta quando você queria falar com alguém que estava distante. Eu era publicitário, Mara, no início de carreira. Eu mandava cada torpedo no papelzinho, assim, eu era muito criativo. Eu descobri uma coisa que mais importante que o arranjo de flores é o que vai no cartão. Sim, a mensagem. Então, isso me fez lembrar coisas legais do passado. É muito bom, né, fazer essa viagem no tempo, porque também eu acho que nós somos uma geração muito interessante, porque a gente foi absorvendo tudo isso e teve que saber lidar. Sim. Então, por mais limitações que tenhamos para lidar com a tecnologia... E temos, porque não é ao natural... Estamos usando. Posso dizer uma coisa para os jovens? Claro. Vocês imaginam o seguinte, eu falo inglês e francês desde criança, porque eu estudei numa escola no Rio de Janeiro, que na época, né, era normal, era escola pública, né? Nos anos 60 se ensinava francês, né? Então eu falo inglês e francês desde criança. É muito fácil aprender um idioma em criança. Eu aprendi computadores, celulares e internetês depois dos 32 anos de idade. Vai aprender francês depois dos 30 anos de idade. Vai aprender inglês depois dos 40 anos de idade. Foi isso que aconteceu com a minha geração. A gente tem mais dificuldade porque a gente aprendeu um idioma depois. Mas a gente tem outras qualificações, né? Então, o legal é a gente mesclar e uma geração conhecer melhor a outra. Se você pudesse, assim, falar sobre essa pesquisa... É permanente, tá? Eu não paro e faço uma pesquisa, ela está sempre acontecendo. Está sempre sendo feita. Mas esse teu lado publicitário lá atrás, antes de Claro... Sim. Quais eram as bases de pesquisa? Porque a gente também, quando tinha que fazer pesquisa na escola, ou a gente usava a Barça ou a Delta Larousse na biblioteca da escola. Sim. Se você tivesse a sorte de ter na tua casa, maravilhoso. Não, a gente todo mundo tinha um parente rico que tinha essas enciclopédias. Né? Então a gente ia lá, sentava e o tio dizia, cuidado para não estragar, porque eram quase que um Porsche. Não era um incentivo tão grande assim a pesquisa, porque tudo era com muito cuidado. Por onde você começou? Eu tive uns 2 ou 3 chefes maravilhosos no início de carreira. A gente tem que ter sorte na vida, tá? Tem. Mas eu acho que a sorte sempre encontra a gente se esforçando, né? O conhecimento. A sorte encontra a gente sempre se esforçando. O Picasso, acho que o pintor dizia, a sorte sempre me encontra quando eu estou trabalhando muito. Eu tive alguns chefes que gostavam de ir para a rua, conversar com as pessoas e pesquisar. Então, assim, a gente fazia pesquisa quantitativa, contratava instituto de pesquisa, a gente participava de pesquisa qualitativa, aquelas de espelho, ficava do outro lado né? Que depois o Big Brother popularizou, que a gente, né, fica enxergando. Mas, assim, o que eu mais me vanglorio é, desde o início da carreira, ir pra rua pesquisar, perguntar, observar, tá? E eu, como professor, minha vida toda eu disse, pessoal, nada supera ir lá e falar com as pessoas. Então, assim, é bacana fazer todos os tipos de pesquisa, mas o mais legal é sair do escritório, ir pra rua, andar de ônibus, conversar com as pessoas, conversar com gente que você não imagina como vive, porque aí você vai fazendo um repertório. A gente vai com um repertório maior que é quando vem alguma novidade, a gente diz, isso tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo. Então, assim, não é um ato fazer pesquisa, é um jeito de ser. Eu tô sempre pesquisando. E eu viajo muito, né? Eu viajo o Brasil todo. Foi aí que falar com as novas gerações passou a fazer sentido para você? Sim, sim. Quando eu vi, você já viu minha palestra que eu faço vertical e horizontal. Quando eu vi que a gente tinha sido criado para um mundo vertical e essa nova geração vinha com um jeitão de mundo horizontal, porque o vertical no passado a gente olhava para a autoridade de baixo para cima. Sim, né? eles são sempre melhores, sabem tudo. Sabem tudo. A gente aprendia com os mais velhos e era dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional. Quando eu vejo que a internet
espalha o conhecimento em novas fontes, que não só aprender com os mais velhos, eu digo, tá mudando o eixo, né? O eixo não é mais vertical, é horizontal. E sabe quando é que me deu o estalo? Foi quando nasceu meu primeiro filho, que uma pedagoga, um psicólogo disse para mim, você quer mais eficácia na sua mensagem com seus filhos? E ele fez assim, se abaixa e fala olhando ele no olho. Quando ele disse isso, eu fiz isso aqui que eu faço em palestra, eu fiz isso aqui, ó. Saímos do vertical e fomos para o horizontal. E a partir daí comecei a produzir conteúdo e dizer, olha, esta criança, quando ela entrar no mercado de trabalho, ela não vai olhar de baixo para cima para um chefe, ela vai olhar a mesma... Esse chefe, ou essa chefe, vai ser confiável, respeitável ou não. Uhum. A gente tinha que respeitar no passado porque a gente olhava de baixo para cima e até temia a autoridade. Agora é muito mais complexo. E você acha que a gente ainda tem uma falsa sensação de que quando você entra num lugar, você tem que ter essas pessoas te olhando com com essa admiração, com todo esse respeito? Ou você acha que hoje está tão próximo que a gente precisa aprender o tempo todo? Eles atualizam a nossa música, eles Sim. atualizam os nossos botões, eles atualizam A gente não fez isso com os mais velhos. Né? Sim. É isso? É esse o lugar? É isso aí. É por aí. Você já respondeu. É o que isso aí. você deseja, mas esse olhar realmente mudou. Tem uma coisa que eu digo assim, era muito fácil ser velho no passado. Porque velho, diante de uma mudança, botava a mão nos ouvidos, fazia blá, 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 não quero saber. E eu falo, você tá rindo porque você tá lembrando partes da palestra. Eu falo assim, por que a gente aguentava os velhos do século XX? Porque eles não duravam, eles morriam cedo, então eles não precisavam mudar. Nós vamos passar de 100 anos, do jeito que a gente se cuida, nós vamos passar de 100 anos de idade, imagina. A gente vai ter que sempre se atualizar, sempre se ajustar à época que está vivendo. Eu saí de um programa de rádio, eu vim para cá. Naquele programa, faz pouco, eu falei, a palavra contemporâneo quer dizer do seu tempo. Uhum. A gente tem que ser do nosso tempo. A gente quando fala, no meu tempo era melhor, não, você está falando no seu passado. O meu tempo, seu tempo, nosso tempo é agora. Então a gente tem que saber qual é a língua que está se falando, quais são as gírias que estão se falando, quais são os gestos. Eu brinco, né? Os millennials fazem assim, né? Os que estão com 30 e poucos fazem assim, com o coraçãozinho. Eu digo, é assim agora, tem que fazer assim, ou assim. E as pessoas morrem de rir na plateia porque uns sabem, outros não. Eles ficam se olhando. A gente tem que saber o código de hoje, a linguagem de hoje. Eu não vou ficar fazendo gíriazinha de pessoa de 20 anos, mas eu tenho que saber do que se trata. Uhum. Pra quê? Pra não ficar por fora. Uhum. Porque os velhos podiam ficar por fora, eles iam morrer logo. Nós não. Nós vamos, não, e não se misturavam. Não, e a gente se mistura e a gente vai trabalhar com 6, 7 gerações da virada da década. A gente vai ter que se entender. Assim, o que está por vir é assustador? Para muita gente, sim. Quando eu tento diferenciar... Eu tô falando demais, né? Não tá, não. Quando eu tento diferenciar como a gente foi criado no século XX, como é a criação no século XXI, eu digo assim, no século XX, jovem era jovem e velho era velho. Uhum. Tá? Jovem era aberto ao novo, questionava, e velho era resistente à mudança. E aí a gente se diferenciava por idade. Uhum. Aí eu gosto de fazer assim, eu estico o braço e digo assim, hoje, no século XXI, tem jovem, mas tem jovem velho. Tem. Que coisa horrível, jovem velho. O jovem tem que ser questionador, pô. Tem velho e tem uns velhos jovens, tá? E os velhos jovens não é o que se diz, eu sou velho, jovem há mais tempo. É o que quer saber do que tá bombando. Como é que funciona isso? Eu procuro não perguntar nada para meus filhos digital, eu procuro resolver sozinho. Só quando eu tô desesperado que eu peço ajuda para que eles façam aquela cara. Mas assim, eu preciso ser ter autonomia. Eu não posso ser dependente de coisas básicas, porque eu perco até a pessoa assim, ai pai, que coisa simples, tu é burro. Nossa, eu tenho uma raiva quando eu faço, quando eu não aguento mais de tentar, eu peço ajuda. Mas na maioria das vezes eu resolvo sozinho. Eu peço ajuda. Eu fico orgulhoso. Eu não consigo chegar nesse ponto, porque eu nunca tenho tempo para ter eu sei. Sabe, eu tenho que pedir ajuda, porque eu tô sempre correndo contra o tempo. Mas a gente perde pontos. E daí... Quando eu escuto, mas mãe, como é que você não sabe fazer isso ainda? Mãe, mas vocês estão fazendo assim? Ou senão eu ouço assim, mãe, você tem preguiça de pensar. É horrível, mas eles têm razão.
Daí você não tem vontade de responder assim, mas eu não tenho preguiça, né, de ganhar dinheiro e ajudar a pagar um monte de conta. Não pode falar assim mais, será? Que era assim que a mãe falava. A gente ouvia você isso. vai comer isso porque isso é comida, Sim. você vai vestir isso porque isso é o que eu posso comprar. Você vai... E a gente não sofria. A gente virava as costas e nem magoada ficava. É que mudou, Estamos criando né? alguns monstros, assim. Eu às vezes eu penso de uma forma apocalíptica, é um horror, mas assim, esses dias... forma apocalíptica. Mas, Mara, conta. Eu recebi esses dias... Eu fiquei nervosa, comi um pedaço de bolo. Eu recebi esses dias um texto que alguém... As pessoas sabem que eu falo de gerações, as pessoas me mandam muita coisa. Aliás, muito obrigado, tu continuem mandando, tá? Você não tem noção da quantidade de material em todos os idiomas que eu recebo. Aí eu tô lendo um texto que era assim, Mara. Estes jovens estão destruindo a nossa cultura. Eles não nos respeitam. Eles passam na rua e esbarram na gente. Assim, e eu fui concordando com tudo, assim. Me, myself and I. Eu sozinho lendo ali, né? E eu digo, é isso mesmo. O lado rabugento da gente, né? Aí no final tá lá, Sêneca, ano 400... Sempre foi assim. Não mudou. Não muda. Quando a gente está incomodado com jovem, é sinal de que a gente não é mais jovem, né? A mesma coisa as músicas. Eu sempre gostei de ouvir mais música negra americana, rhythm and blues, do que rock pesado. Então eu gostava de música discoteca, essas coisas, mas eu ouvia rock também. Os meus pais gostavam das minhas músicas, mas os amigos dos meus pais, estão falando no final dos anos 70, eles entravam lá em casa eu ouvindo o som a todo volume, eles faziam assim, ai, que horror. É a mesma coisa que hoje. Porque assim, as letras também incomodavam Tem eles. algumas músicas que realmente a gente, né, não tem tanta poesia, a gente prefere não passar assim, batido. Não dá pra ouvir só as músicas. Quando a gente fala no meu tempo, não, a gente tá falando no meu passado. O meu tempo é agora. E eu não fico ouvindo só música antiga. Eu procuro saber o que está sendo tocado. Até porque tem uma coisa que nas músicas eu vejo muito do comportamento. Letra de música é uma das melhores fontes para entender o tempo que se vive. Porque lê uma letra de música hoje, você entende o tempo que está vivendo. Mas o meu tempo era melhor. Não interessa. O que está acontecendo hoje? Mas também, se a gente pegar algumas músicas antigas, nem tão antigas assim, vou pegar um Renato Russo e coloca hoje, eles sabem cantar. Sim, mas é que essa... perdura, né? Ela dura, ela vai atravessar os tempos. Porque existem algumas letras que são atemporais. Elas fazem com que a gente sinta uma emoção. Sim. Que se tocada por uma criança, um adolescente, um adulto, vai trazer essa... Assino embaixo. A gente pode falar a mesma coisa sobre livros, sensações, diálogos. A gente pode trazer isso para um mesmo lugar? Porque eu brinquei agora com essa história de virar para o filho e falar, mas eu posso e você não pode? Na verdade, até rola uma conversa dessa de vez em quando. Mas hoje, o que mais rola dentro das nossas casas é muito afeto. Sim. Muita palavra de... Na sua casa, né? Na sua casa. Eu acho que existe aí um gap, existem outras realidades, mas hoje a gente ouve que o negócio é conversar, sim, o afeto, o carinho, sim, as palavras de incentivo, a positividade, o elogio, a validação, né? O limite, sim, o não e o sim, andando de forma equilibrada, ouvir, prestar atenção, mudança de hábito. Olhar. Me empresta teu celular que eu vou te mostrar uma coisa. E daí, deixa eu desbloquear ele pra você. Não vou usar, vou só botar na frente. Vou te interromper para te contar uma coisa. Claro. Há 2 anos eu fui numa exposição de desenhos. Uma exposição, era um evento de psiquiatria, tá? Infantil. E eu estudo isso. Não psiquiatria, eu estudo as crianças. Sim. E tinha desenhos das crianças de 4, 5 anos, tá? Sobre a família. Não é mentira, tá? Sabe aquele desenho da criança, né? A mãe é uma bolinha, um cabelinho. Um cabelinho é um palitinho, né? Sim. Sabe como é que as crianças estão desenhando, as mães, principalmente os pais, alguns pais, mas as mães, a bolinha, o palitinho, o cabelinho e uma caixa preta aqui assim.
na frente dos olhos. Eu sabia que você ia ficar assim. Meu Deus. Você, como mãe, você sabe que é pelo olhar que se estabelece até a formação da personalidade daquela criança, né? Ela vai criando vínculo. Os pais estão fazendo assim, não estão olhando para os filhos, e quando os filhos pedem alguma coisa, eles passam a tela para os filhos. E a gente está perdendo esse olhar. Eu estou estudando isso, eu estou pesquisando exatamente isso agora, para entender por que está sendo isso. Eu não estou julgando os pais. Pode ser vida maluca, vida corrida, crianças diferentes, etc., geração alfa. E pode ser também uma negligência, uma distração. E pode ser a coisa mais importante, que é assim, ó, criança precisa de atenção, amor e limite. Essa coisa de não dar atenção é uma forma de não dar amor. E eu acho que a forma de compensação psicológica é não dar limite. Eu passei o dia inteiro trabalhando, eu vou chegar em casa, eu não vou dizer tira o pé de cima da mesa, não grita, bota fone, eu não quero ouvir isso aí, eu quero ficar conversando com a sua mãe, sabe? E eu acho que a gente tá errando aí. Tô falando, a gente, sociedade. A gente tem que brincar com criança, contar a história, colorir. Eu não sou contra a tela, eu não vou dizer não dê telas, mas assim, faz outras coisas. Criança tem que ir pra rua. Sabia que nos hospitais não tem mais criança de braço quebrado? Não fazem mais arte, né? Não fazem arte, não sobem árvore. Os meus se quebraram muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu era aquela que Então, chegava assim, e falava assim, mas pelo amor de Deus! De novo! Eu tenho um dos meus 2 filhos, um quase não se quebrou. Eu tenho um outro que se quebrou. Ele é conhecido lá no Cruz Azul, lá de Porto Alegre. O hotel, de novo. Eles vivem se quebrando, mas assim, graças a Deus. Muito tombo, muito roxo, muita aposta, né? Galo, caiu de cabeça. Bicicleta, patinete, tudo. Graças a Deus. Cai de árvore. Graças a Deus. Né? E a gente tem que resgatar isso. Esse incentivo. Né? É para isso que esse podcast existe, é para isso que esses momentos existem. A gente precisa de alguém que sabe como você para entender se o caminho que a gente está percorrendo é um caminho que está legal, que está ok, e onde a gente pode melhorar. Porque quando a gente ouve e se dá a chance de avaliar e falar, peraí, né? E quantas vezes também eu poderia estar brincando em casa com eles menores, hoje com 22, 23 anos, as brincadeiras mudam. Os meus têm 20 e 22. Né? Assim. Mas assim, quantas vezes também que eu podia estar brincando e eu não estava porque eu estava justamente no celular. Exato. Ou eu estava justamente no computador. Ou eu estava naquele momento, você tira de você. E hoje acho que a nossa pressa de viver com outro é porque de repente a gente não tem mais ninguém. Eu posso te contar uma história de 12 anos atrás, pesquisas assim que eu fiz durante 1 ano e meio, com gente de 13, 14 anos. Você deve contar. Tá. Agora tá acontecendo, nós estamos em 24, né? Agora tá acontecendo, assim, estão requentando uma coisa que surgiu lá há 13, 14 anos atrás, que é, no futuro, aliás, 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Isso agora com a inteligência artificial foi requentado. Mas isso já vem lá do início sabe, depois do smartphone em diante, tá? Lá para 2010, 2011. Eu fui pra rua e pesquisei grupos de pré-adolescentes, assim, né? Que na época pré-adolescente tinha 13, 14. Hoje 13, 14 é uma cobra criada, né? Hoje pré-adolescente parece ser 9, 10, né? Sim, a gente nem sabe mais fazer essa conta. Não sei mais o que é pré-adolescente. Quando que quando que chega a vida adulta? 35? A hora que sai da casa da mãe? Acho que é depois dos 35. Porque o cara vai morrer com 120 né? E é jovem até os 40. Né? Bom, aí eu perguntei para meninos e meninas de 13, 14 anos, você já sabe o que você quer fazer no futuro? Porque quando a gente tinha 13, 14, esse papo começava. A gente ia pro 2º grau, que agora é ensino médio, né? Para já pensar em alguma coisa no vestibular. Assim, eu perguntei para umas 100 pré-adolescentes, tá? Os 100 disseram assim, claro que não. E metade disse assim, mas eu não quero fazer o que meu pai faz e muito menos o que a minha mãe faz. E aí eu digo assim, sinal vermelho aqui na minha cabeça. Eu digo, todas as gerações, até essa, nós incluídos, temos alguém que a gente, consciente ou inconscientemente, se espelhou lá no passado. Você que está se comportando como uma amiga da sua mãe, ou com uma avó, ou com uma colega de trabalho no seu início de trabalho, que era mais velha. Uma referência na televisão. Exatamente. E nós todos, consciente ou inconscientemente, tivemos isso. Eu digo, lá 12, 13 anos, caramba,
nós não somos referência de conduta futura deles no trabalho. Porque a gente não dá tempo, a gente tá ocupado no celular, tá no computador. Eu digo, isso é uma bomba relógio. Sabe o que eu comecei? Você já me viu palestra minha? Sabe que eu comecei a falar lá há 12 anos, 13 anos? A gente tem que abrir o olho porque eles não vão ter saco de trabalhar com a gente. Eles não vão gostar de trabalhar com a gente. E agora, descobriram a geração Z e vem as matérias. A geração Z não reconhece a liderança. A geração Z não gosta de ficar muito tempo no mesmo trabalho, no mesmo emprego. Puxa vida. Mas aí eu levanto aquela placa de estádio, Olha eu o que já a gente sabia. fez. Claro, eu já sabia disso. Eu digo isso há 12 anos que vai acontecer. Me chamaram de louco, agora eu sou visionário. Você acha que os jovens estão preparados para o mundo dos negócios? Sim e não. Eu vou falar de matemática. O que era... Quando eu fiz 21 anos, a expectativa de vida no Brasil era 1982. Era 62 anos e meio. Então, quando eu fiz 21 anos, eu completei 1/3 da minha vida possível. Então, 1/3, fase jovem, acabou. Vai ser adulto, vai casar com alguém, vai ter um emprego para sustentar ou dividir as contas com esse alguém, né? Uma pessoa de 30 vai morrer com 120. Porque a medicina vai nos levar a isso, né? Então, ela não completou ainda 1/3 da vida dela. Ela ainda está numa fase jovem. Por isso que uma pessoa de 32 não quer sair de casa dos pais. Porque só tem 32. Ele vai morrer com 120. E a pressa que os pais têm é completamente... A pressa dos pais diferente. é a pressa que tiveram com eles. Só que eles iam, entre aspas, morrer com 70, né? A gente ia morrer. Lembra que nos anos 90, uma pessoa de 70, a gente dizia no enterro, puxa, a pessoa tão querida, mas também, né? Nossa, já viveu o que bastante. tinha que viver. Hoje a pessoa de 80 morre e diz, pô, mas Cedo. é cedo. Tinha tanta vida A gente tá achando velho uma pessoa de 90 e muitos, assim, tipo Silvio Santos, Cid Moreira. No fim dessa década, a gente vai achar velho só quem tem mais de 100. E talvez também o velho abrace um comportamento que agora a gente ainda não consegue enxergar os nossos pais abraçando esse comportamento. Tem mesmo um que pros outro, nossos... tem um que outro. Tem. Mas nós seremos todos. Ah, isso é fantástico. Eu vejo assim, ó, eu vejo pessoas de 80 trabalhando, pessoas de 85 produzindo, mas são isolados. Nós todos com 80 e muitos estaremos produzindo, estaremos pensando em fazendo coisas novas. A gente sabe disso. Sim, e sabe um pensamento que eu acho que a gente não tem? A gente não pensa assim, quando eu ficar velha, quando eu ficar velho. Não. Os nossos antepassados com 30, 40 anos já faziam essa projeção. Eu me lembro de ouvir. Quando eu me aposentar, pô, se aposentava com 57. Quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Eu não penso em me aposentar. A gente chegou aqui, o que você disse? Ai, eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui. Eu tive um problema no trânsito, me atrasei. Eu também amo o que eu faço, entendeu? Eu não me vejo... Não, mais uns 10 anos e daí eu vou parar. Ô, Dado, e nem a conta disso, né? Porque eu tenho uma amiga, acho que ela é a única, que já fez a conta de quanto ela vai precisar até os 90 anos para não passar perrengue. Perrengue de grana. E eu tenho certeza que eu não vou passar, mas eu nunca fiz essa conta de quanto eu vou precisar. Sim. Porque eu tô tão produtiva. Sim. Que é só se Deus não quiser que eu continue, porque assim, não consigo imaginar. E acho que somos muitos assim. Somos. A moçada, você explicando fica mais fácil de entender. Eu acho que a gente precisa olhar para os nossos filhos de 20 e poucos anos com menos cobrança, talvez, com um olhar um pouco mais... Não é condescendente, não é ser froxo, mas assim... É mais um olhar mais compreensivo, talvez. De entender o tempo que se vive hoje. Uhum. Pô, eu escrevi um livro há 11 anos que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, né? Eu gosto de fazer esse gesto. Você bem faz na minha bem vez. na minha bem vez. Na minha vez. Por quê? Porque é outra época. Eu acho muito ruim a pessoa ter que entrar numa faculdade com 18 anos. Ai, eu fui professor Também. universitário durante 30 anos na graduação, tá? A pessoa entra, ela tá ali, sabe lá por que ela tá naquela profissão. Por que ela fez aquele curso? Né? Fez porque a mãe pediu, o pai falou, alguém tinha um sonho, né? O vô, antes de morrer, falou, olha, gostaria que você fosse né? Médico. Então, né? Eu tenho um amigo que se formou médico, entregou o diploma pros pais e disse assim, tá aqui, ó. Era isso que vocês queriam, tá aqui. Agora eu vou estudar o que eu quero. E essa geração de hoje, os jovens, não precisam mais dessas coisas.
E quem está antenado no jovem quer que o jovem faça o quê? Ó, tem O que a gente está falando? Lembra né? do Contar do Caligares, aquele... Sim, Tá, o Contar do Caligares é maravilhoso. maravilhoso. Ele disse uma vez uma frase que eu digo, puxa, eu vou pegar pra mim essa frase, mas é do Contar do Caligares. Ele disse assim, eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu adorei isso, Mara, eu adorei isso. Porque assim, se você quer ter uma vida feliz, você pode ter uma vida infeliz, tá? Mas se você quer ter uma vida interessante... será interessante. E vai ter momentos felizes, momentos não felizes, mas assim, eu gostei disso aí. Eu acho que a gente tem que parar de dizer assim, eu quero só que meu filho seja feliz. Uhum. Eu passei a dizer assim, eu quero que vocês tenham uma vida muito legal, cheia de repertório, cheia de coisas interessantes, tá? Enquanto eu puder ajudar, eu vou estar aqui ajudando. Mas eu não vou ser o papaizinho que vai sustentar a vida toda. Mas também eu não vou vir com aquele cajado, pá, eu nesta idade já era... Porque era outra época. A gente ia morrer com 70, eles vão morrer com 115. Como é que eu vou manejar isso aí? Agora, também disse, não contem com a minha grana, que não é muita, porque a minha grana é para minha velhice, que é depois dos 90. Porque eu vou durar 110, 111, 115. E daí eu quero preciso viver de grana esse tempo bem. Para os médicos, meus remédios, meus hospitais, meus exames, de 90 em diante. Você não vai ficar velho com 90. Nós não vamos ficar velho com 90, nós vamos ficar velho com 100. Eu amei saber disso, que eu tenho tanta coisa para fazer. Eu também, eu tenho uma lista de coisas que eu não consigo fazer. Hoje eu gravei um podcast da Leila Schultz, se chama Poder Real. E em algum momento ela me perguntou sobre... Você foi a convidada. Eu fui Sim, convidada. sim. E em algum momento ela me perguntou sobre o tempo, o que eu gostaria de fazer, ou qual era a angústia que eu vivia e tal. Uhum. E aquele papo de mulher, a gente adora saber da angústia da outra para ver se a gente está em equilíbrio com as nossas angústias. Sim, equalizado. E daí eu falei que eu queria ter mais tempo. Eu também. Porque eu tenho que tirar um tempo para dormir, eu tenho que tirar um tempo para comer. Treinar, se exercitar. Treinar. Namorar, cuidar do marido, cuidar da família. Uhum. Eu tenho 2 casas, moro em 2 cidades. Então, assim, eu queria ter mais tempo para produzir muito mais. Porque o ano está acabando e eu ainda tenho projetos para colocar no ar. Somos aqui, ó. Sabe? Somos 2. E isso me dá muita felicidade, me dá um tremendo de um gás. Então, assim, ouvir você falar sobre tudo isso. Agora, sabe o que eu vou pedir para minha diretora? Colocar aqui o meu minuto do cooperativismo. Vai começar, porque eu preciso falar também desse assunto com o Dado. Aqui você passa a entender melhor os negócios cooperativos e as oportunidades geradas pelas cooperativas. Hoje eu quero apresentar um caminho para empreender de forma coletiva e colaborativa. Então a gente vai falar do ramo trabalho, produção de bens e serviços, que reúne trabalhadores que acreditam na união de forças para alcançarem grandes resultados. Esse ramo possibilita que produtores e prestadores de serviços sejam empreendedores, presta atenção nisso, gente, transformando-os em donos do negócio. Cooperativas de professores, produção artesanal, cultura, consultoria são alguns dos exemplos que integram esse ramo, marcado pela prestação de serviços de alta qualidade. Quer saber mais sobre o cooperativismo? É só você acessar somos.coop.br. Eu amo falar de cooperativismo. Eu também. Gosto de trazer esse tema aqui. Eu sou do cooperativismo há 22 anos. Do cooperativismo. Eu sou. E falando de um modelo de negócio para os jovens, o cooperativismo é um lugar... A cara do momento. Que abraça muito, porque de repente você quer montar uma empresa só de videomakers, só de influenciadores, de produtores, e você faz uma cooperativa. Por onde eu começo? Você monta a sua cooperativa, você junta 20 pessoas que têm o mesmo desejo que você tem, você chega lá, você sai de lá com um modelo de negócio pronto, um formato econômico muito sustentável e justo. Então, assim, eu penso nisso, eu tenho tanta vontade de sair pelas escolas falando de cooperativismo, porque às vezes o cara tem vontade, mas não tem a grana para investir, tem vontade, mas não sabe por onde começar.
E essa mecânica Uhum. de você viver o coletivo nunca foi tão atual, né? Sim. Dado? Eu vou falar aqui pra você já sabe como é que eu falo, mas é que a gente tá fazendo um podcast. Eu adoro falar que a gente tá sob uma nova agenda, já faz 25 anos. E eu faço assim, ó, sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento, cooperação. Quando eu falo para cooperativas ou em eventos de cooperativismo, com aquele que a gente teve juntos faz pouco tempo, eu digo, cooperação é da agenda atual. Ou seja, tem uma geração que precisa ser tocada pelo cooperativismo, porque é a cara da nova geração, só que eles não sabem. Aí eu puxo um pouquinho a orelha do pessoal do cooperativismo, que eu faço parte, que eu digo, a gente está se explicando pouco para eles. Porque quando o jovem entender a mecânica do cooperativismo, ele vai ver que é a cara dele. Tá? Eu não tô E falando. o pai também, a mãe também. Sim, porque mas aí o depois ele assunto- explica pros pais. Porque esses jovens, eles são muito mais influenciadores do que a gente foi. Sim, sem dúvida. Então, vamos vender o cooperativismo pros jovens, né? Pra eles comprarem a ideia que eles vendem pro resto da sociedade. É verdade. É, eu tenho Porque pregado isso. Isso vira o assunto do churrasco, Sim, vira o assunto sim. do barzinho, Sim. vira o assunto do momento Sim, de uma forma muito natural, né? De Sim. fluir de forma natural. Eu trabalho aqui com uma moçada, você teve a oportunidade Sim. hoje de conhecer a Gabi, a Yas, a maravilhosos. Esté, e tem muito mais gente. Tem um pessoal que não sabe a potência que eles têm na mão Não de sabe. mercado, Sim. que a gente não tinha, A gente não tinha. né? Mas não tinha. Eles estão privilegiados. A gente só precisa chegar neles e dizer, olha aqui, ó, presta atenção aqui. Presta atenção Tem- nesse modelo de negócio, que é um modelo de Exatamente. negócio que, Que é a sua cara, inclusive. E que não As tem caras da erro. sua geração. né, e que você pode trabalhar a partir de casa. E aí, ó, não é aquela coisa que eu falo, não é vertical, né? É horizontal. Concordo plenamente, mano. Não é? E eu lembro que quando eu te entrevistei, eu falei sobre cooperativismo em Uhum. casa, né? Eu falei, você acha que cooperativismo começa em casa? Sim. E você falou, é isso. É isso aí. É isso aí. Eu tô adorando essas perguntas. Como é que a gente faz? O que você acha que a gente pode fazer para melhorar, dado essa nossa convivência em casa, em família, e conseguindo equilibrar esse volume de informação? Porque cada demais, um na né? sua É demais, tela, né? É. o algoritmo É. te entrega o que te interessa, né? Uhum. E às vezes os universos ali são muito distintos. E o silêncio, que não parece existir, porque isso aqui faz muito barulho, Sim, é ensurdecedor em alguns ele momentos. acaba sendo quebrado por um boa noite, tô indo pro meu quarto, Sim. boa noite, até amanhã, Sim. né? Pois é, eu às vezes, não é em todas as palestras, mas em algumas situações, dependendo do brief, eu digo assim, antes da gente, né, teve o período da era do rádio, a nossa infância já foi com a TV, Uhum, mas antes da gente, as famílias se reuniam na sala em torno do rádio. uhum. Tinha novela, tinha notícia, tinha esporte e tal, mas vinha da mesma fonte a mesma informação para 3 gerações diferentes que trocavam entre si as suas impressões. Não tinha bisavós, era muito raro os anos 50 e 60. Depois, quando veio a TV, só botou a imagem, mas as famílias continuaram, né? Tinha um televisor só na casa, aí já tinha a bisavó junto, eram 4 gerações que recebiam a mesma informação da mesma fonte. Quando vem a TV a cabo e a internet, vai cada um para um canto receber de fontes diferentes, informações diferentes e parando de trocar. Não estou dizendo que hoje é melhor, não estou dizendo que antes, no passado era melhor. Eu detesto a coisa do meu tempo era melhor, hoje é melhor. Eu estou querendo mostrar como ficou diferente. E a gente perdeu a capacidade de um contar para o outro as coisas. É muito raro a gente ver, olha filho, viu só o que aconteceu da minha época lá. Ou eles, olha pai, eu tenho essa novidade aqui. A gente está perdendo isso e a gente tem que voltar a trocar. Uhum. Eu estou batendo uma tecla, tá? Eu não vim me vender, mas é o nome da minha nova palestra, tá? A gente vai ter que se entender. Adorei. A gente vai ter que se entender. Porque na virada da década seremos 6 ou 7 gerações trabalhando juntas, produzindo juntas, convivendo juntas, sabe? Nós vamos ter que se entender. Tá na hora da gente começar a se explicar melhor um pro outro, contar a história de um, ajustar a linguagem entre a gente, porque assim, você me conhece, né? Eu digo, nós somos adultos inéditos. Nunca houve essa situação na história da humanidade. 7 gerações vão trabalhar juntas. Adultos
adultos inéditos, é muito Somos bom. adultos inéditos. Ninguém teve isso. Ninguém teve uma pessoa de 85 produzindo plenamente, uma pessoa de 90 criando. Nós já temos isso. Só que é um que outro. Daqui 20 anos, todos nós com 80 seremos criativos, produtivos, porque nós vamos estar com a medicina nos jogando a favor para a longevidade. Então, é inédito isso. A gente vai ter que se entender. A gente não vai ampliar o fosso entre as Sim. gerações. A gente tem que se aproximar. Isso não é, mundo melhor, we are the world. Não é isso. É o que temos. Quantas gerações, qual é a geração delas ali? Tem uma millennial e 2 geração Z, né? Nos olhando aqui. Nós vamos ter que entender elas. Senão Sim. vai ser insuportável trabalhar daqui 10 anos. Vai ser insuportável as famílias conviverem. E sabe o que a gente passa? Eu sou otimista, tá? Eu também sou. Eu sou otimista. A gente precisa dar uma oportunidade para que elas possam ser ouvidas. Sim. Porque é uma delícia quando você senta Sim. para ouvir as histórias, os romances, as descobertas, Os os desencontros. nãos, os sims, Sim. as tristezas, os desafios. São novinhas, mas já passaram muito perrengue, todo mundo passa. Então, a gente precisa também ampliar essa escuta. Uhum. E menos distração, né? A gente está cheio de distração. Nós não estamos nos dispersadores, né? Nós estamos na época da dispersão, né? Tá cheio de dispersadores de atenção. É muita distração. E as pessoas exigem isso de você. Sim. Eu viajo muito de avião, né? Eu viajo o Brasil todo. Eu entro no voo e tenho Wi-Fi a bordo. Mas eu não boto Wi-Fi a bordo. Para dar um sossego. E aí, quando eu aterrizo, eu tava tentando falar com você. Pois é, eu tava num voo que não tinha Wi-Fi a bordo. E eu não boto, Mara. Porque senão eu vou continuar trabalhando. E aí eu paro. Na volta eu vou pelos mais urgentes, mais importantes. Mas a gente tem que se dar esses respiros. Se a gente não se der esses respiros... Pessoas de qualquer idade, tá? É isso aí. Tô falando pra câmera aqui. Se a gente não se der esses respiros, a gente não tem saúde mental para absorver mais nada. Porque é muito espaço ocupado com coisas que não fazem... Que às vezes não Não faria tanta diferença. Você podia ter passado por um livro. E atenção, não é crítica a amigos que fazem isso. Mas tem gente de todas as idades dizendo assim, agora eu vou fazer um detox, vou largar. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é largar de mão as redes sociais, nunca mais fazer. É um saudável equilíbrio. Eu não tô falando assim, eu realmente faço. Eu largo de mão. Eu ando me policiando porque eu ando consumindo demais coisas que ficam me mantendo a atenção, aqueles videozinhos, quando eu vejo assim, por que eu estou há 15 minutos vendo isso? Nossa, só 15? Você é um privilegiado. Não, mas eu digo assim, às vezes eu vou dormir, eu vou dar mais uma olhadinha e fico... Pô, mas era 11, agora é 11h20. Eu levo tanta bronca do João. Ele fala pra mim... Ele tem razão. Manda dizer pra ele que ele faça cada vez mais. Puxa a sua orelha. Ele fala que eu devia trabalhar numa companhia telefônica. Com aquele... Porque fonezinho. Você acorda, você tá no celular. Você tá no celular. Você tá no celular. E é o lugar de trabalho. Sim. E você usa isso como o seu office é o celular. Sim, você usa isso como uma resposta pronta. Porque são muitos grupos, todo mundo quer uma resposta imediata e urgente. São muitos campos de trabalho abertos. São várias camadas, né? Várias camadas. Daí a gente tem pelo menos 2, 3 redes sociais que vão te exigir frequência de... que você alimente, porque é isso que você quer. Sim. Né? Se você quer engajamento, se você quer as pessoas do teu lado, você tem que aprender a responder mensagem, direct e WhatsApp. Não tem como a gente pular isso. E eu ouço, então, eu já não querendo ouvir, eu tento fazer esse mesmo trabalho, que é chegar em casa e, não, agora eu quero ouvir o que eles têm para falar. É um mundo muito masculino na minha casa, então eu tenho que sentar e ouvir. Mas eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade de todo mundo. Então é muito bom te ouvir falar sobre como fazer. Não pensa que eu tô perfeito, eu me esforço. Sim, mas é bom saber que mesmo sabendo você se esforça. Tem essa preocupação. A gente não pode ignorar que isso realmente acontece e acontece em todas as casas. E daí quando você fala que as crianças estão desenhando os pais com uma tela isso é assustador. E que você começa a pesquisar, então, assim, pra gente
arrematar, a caminhar pro fim. Ó, a gente não queria. Mas eu vou Gabi, voltar, põe, tá? A gente não queria que eu vou acabasse. voltar, hein? Eu quero parte 2, tá? Eu quero a parte 2. Eu tô olhando pras 3 ali, ó. Eu quero a parte 2. Indo para o final, vamos falar. Primeiro, essa pesquisa. As crianças estão desenhando os pais com telas nos olhos. Ou seja, meus pais estão dando tempo, dando atenção demais para o celular e pouca atenção para mim. Os olhos dos meus pais têm essa tela. Você fala, eu comecei a pesquisar. Essa pesquisa é para entender o quê? Eu tenho uma suspeita, tá? Atenção, eu não consumi nada que me altere o estado de consciência. A não tá? ser, não pode nem falar. Não pode. Não, só tomei café. Mas é que eu acho que a gente está numa outra era já. Tá? Por exemplo, quando o celular surgiu e eu estava lá no início, eu comecei a dizer para meus colegas assim, eu acho que a gente vai virar outro ser. Não disse que é melhor ou pior, é outro ser. Porque a gente olhava no ônibus, assim, na janela do ônibus, ficava contemplando. Aí parava na frente do ponto, da parada do ônibus, dependendo da região do país, é ponto, parada, né? E aí tinha uma pessoa interessante e a gente ficava maravilhado. A gente contemplava mais. A gente chegava numa sala de médico, tinha aquela Veja de 1980 lá amarelada, as pessoas entravam, a gente olhava para as pessoas. Agora a gente não se importa de ficar esperando na sala de médico, porque a gente vai pro celular e fica aqui nos ônibus, a gente tá aqui, né? Até no futebol, eu não gosto mais de ir a jogo de futebol, mas aí eu vou ao futebol, assim, uma vez a cada 10 anos. Aí eu chego no futebol, o jogo tá chato, eu vou pro celular e meus amigos, olha, o time tá atacando, eu digo, esse jogo tá chato. Ou seja, a gente passou a ser outro tipo de gente, tá? Desde o celular. A gente mergulhou para um... Não tá errado, não é melhor nem pior, é outro tipo. Só que eu acho que essas crianças, elas falam com a Alexa, elas falam com a Siri, elas vão falar com as paredes até o final da década, que nós vamos começar a falar com as paredes. E eu acho que elas já estão menos conectadas com a gente. Eu não sei se elas vão estar menos conectadas porque a gente está botando o celular no olho, na frente, ou a gente já está criando elas do jeito que elas vão ser. Vai ser menos contato humano. Vai ser menos. Por que as paredes vão falar? Porque a gente não vai falar com o celular, a gente vai falar, vai estar tudo... Touch. Não, tudo no ar. Vai estar no ar, a gente fala com as paredes. Por exemplo, a gente vai entrar em casa, ele vai detectar que é você que entrou, já vai botar a luz que você quer, né? Ou a gente vai dizer, liga para minha mãe. Não vai ligar para um celular, liga para minha mãe, vai entrar a voz da minha mãe, ou vai entrar a minha mãe no vídeo, que nem os Jetsons, já tem tudo, né? Já está tudo pronto, a gente é que não está ainda preparado para isso. Mas assim, talvez eles falem mais com a inteligência artificial do que com os pais, e não sei se tem certo ou errado, por isso que eu estou estudando. Eu acho que a gente está indo para uma outra fase da raça humana. Mas a inteligência artificial está preparada para responder tudo de forma verdadeira, doce, humanizada, com as palavras certas? Porque se uma criança pergunta como é que os bebês nascem, é diferente. Eu acho que está. Você acha que está? Porque já tem formas de inteligência artificial que ela não consegue sentir ainda. Mas, por exemplo, já passa são quase 10 horas da noite. A minha voz já está mais grave, porque eu falei várias vezes em vários programas hoje. Eu já estou um pouco cansado. Sabe o que é inteligência artificial? Que vai ter um nome que eu vou estar falando com ela vai dizer, Dado, você está cansado? Quem sabe eu boto uma musiquinha mais suave. Não responde o celular agora. Ela não vai ter sensibilidade, mas a gente com tom de voz, tipo de palavra, tipo de texto, vai dar sinais que ele ainda não tem sentimentos, mas ele interpreta os meus sentimentos. Entendeu? Isso não é futuro. Isso já tem. Isso já acontece. Isso já tem disponível. Então, assim, a minha assistente pessoal, ou o meu assistente pessoal, né? Ou pode não, pode ser Ilo, nem ela, nem ele, pode ser Ilo, tá? Não interessa o gênero. Quem for meu assistente pessoal vai detectar meus sentimentos. E, de repente, assim, pô, você tá triste. Eu vou ligar pro Paulo, aquele seu amigo divertido, faz tempo que vocês não falam. A inteligência artificial já pode fazer isso. E aí eu digo, isso mesmo.
Aí vai aparecer o Paulo lá no vídeo. Oi, Paulinho, tudo bem? E dá boas risadas. E aí a inteligência artificial, viu? Você melhorou o astral, seu tom de voz mudou. Ela não vai ter sentimento, mas ela vai detectar sentimento. Ela vai ter inteligência. Ela vai ter empatia. Bem, com Acho isso... que essas crianças que não estão... A gente não está mais olhando para elas. Talvez inconscientemente a gente já esteja as educando, as formando, as lidando com elas para que elas lidem melhor com esse mundo futuro, que eu acho que nós estamos indo para esse mundo. E não sou pessimista. Não, eu gostei muito da tua visão Eu estou com esta dúvida, eu estou pesquisando, é isso. Eu gostei da tua visão de mundo, de futuro em relação a tudo, porque a gente não pode perder a esperança de que melhorar seja ruim. E pode ser que tenha menos solidão, tá? Né? Tá aí. Porque pessoas solitárias estão por todos os cantos, tendo uma interface que fale com elas e que diga, quem sabe a gente bota aquela musiquinha lá na época que você se formou, lembra aquela da formatura? Eu digo, pô, Alexa, que legal isso. E por isso que tem aquele filme Ela, né? O cara se apaixona pela inteligência artificial, né? Até a gente. Né? Exatamente. Tem aquele, o jeito de falar, o jeito de ser. O tom de voz mais sedutor, mas não sei o que é. O bom é que a gente está caminhando para um lugar que, apesar de desconhecido, já pode ser sentido. Então, a gente não deve, né, se perder ou se fechar para as coisas que estão em movimento. Você me trouxe um livro que você vai me dar aqui no ar. Sim. Antes de eu me despedir de você. O meu livro é Desacomodado, tá? Choque de gerações, adaptação a mudanças, futuro do trabalho. Ele é todo escrito em tweets. Não sei se dá para ver. Se você ler só esse aqui, ele começa e termina o conteúdo. Pode ler fora de ordem, mas se ler na sequência, forma um texto lógico. Então, com muito carinho. Muito obrigada. Tá? Desacomodada, querida Mara. Um abraço. Bem dado. Ai, que demais. Novembro de 24. E eu vou começar a ler hoje mesmo. Feliz demais de te ter aqui. Espero que a gente tenha... Eu adorei isso. Muitos adorei motivos. Isso. A gente nem viu o tempo passado. Não, adorei. Que a gente tenha muitos motivos para outros encontros, porque eu sei... já olhei para as meninas lá. Vai ter parte 2, não vai ter parte 2? Tá, vai porque ter parte 2. Tudo que você trouxe hoje, tudo, faz com que a gente olhe a partir de agora. Esse podcast vai acabar, eu tenho certeza que você vai olhar para a tecnologia, para o seu filho, para sua mulher, para sua mãe, para o seu amigo e até para a Alexa de outro jeito. Isso aí. E é isso que a gente precisa. Sim. Um beijo para vocês, eu encontro vocês no próximo episódio. Equipe maravilhosa, olha, vocês arrasaram, bebezinhas! Somos Coop. Venha para o cooperativismo. É sempre um bom negócio. Toscane Med. Falou de Toscane, falou de beleza.